teus pais, então, são trabalhadores da indústria têxtil, né? Você bem falou. Tu acha que foi dali que tu começou essa questão da militância, assim? Porque tem muito isso, né? Das fábricas, né? Uma organização de... Deixa eu te dizer... de sindicato. Eu estar concorrendo me fez rever várias lembranças, né? Porque imagino. todo mundo pergunta. E eu lembro, a minha avózinha, a mãe do meu pai, ela... Tu vê, isso faz muito tempo, né? Ela era safrista da Souza Cruz. Ela saía de bicicleta lá da Glória e até a Souza Cruz de bike. Ela trabalhava de 6 em 6 meses porque era conforme a safra. Né? Aí ela vinha toda... O Garcia todo ficava com aquele cheiro de... Ai, horrível. Sério. Tem gente que lembra com nostalgia, né? Ai, aquele cheirinho. Não era. Eu lembro bem do cheirinho, era uma fedentina. Minha avózinha chegava em casa, eu ia abraçar ela, tinha aquele cheiro, ela ia tomar banho antes. Sim. E ela suja, né? Né? O cheiro de fumo mesmo. E tanto ela quanto meu pai, quando era época de... Teve um período ali na ditadura que eu me lembro do meu pai, para eles falarem de política, eles iam para o banheiro. Ele, meu tio, eu dizia, o que vocês estão fazendo no banheiro? Eram os meus tios tudo dentro do banheiro, falando baixinho, porque não podia falar alto, porque se algum vizinho soubesse... Era bem assim. Sim. Então, assim, porque mandaram votar no Zadrozny. O Zadrozny é o dono da fábrica, como é que ele quer... Para que ele quer ser candidato? E aí, eu lembro que meu pai dizia que não ia votar, porque ele já era rico, já era empresário, por que ele queria mandar na cidade? Né? Eu acho que isso sempre ficou... Por quê, né? Por que né, pessoas ricas, pessoas poderosas, pessoas que já têm a sua vida resolvida, por que querem mandar na cidade? Porque, poxa, vão criar mais empregos, mais negócios, vão prosperar. Enfim, é uma coisa que eu era pequenininha, eu não entendia de política, não entendia. Mas eu entendia que eles eram já críticos, né? E tinham medo de fazer a crítica. A minha avó também, ela era Arena, não, era UDN... E a Arena. E a Arena, Aí a minha avó... Tu vê, ela era uma mulher, cara. Não era comum mulheres falarem de política. A minha avó, a mãe do meu pai, falava que ela não era Arena, que ela era o DN, que, né? Enfim. Então, eu tive uma infância onde a política ela ficava sendo cochichada, não era dita, né? E quando eu entrei na faculdade, meu pai ainda era vivo, e eu disse que eu tinha entrado no movimento estudantil, que não sei o quê, que eu estava entendendo dos partidos. Na época não tinha PT, era o PDT. A Cássio Bernardes era o presidente do PDT. Do Napoleão Bernardes. Que deve estar se revirando no túmulo hoje, porque eu conheci muito o Acácio. E aí eu fiz parte da Juventude Socialista do PDT na época. E o Acácio ele era um socialista de fato, assim, ó. Ele era um grande cara, me deu grandes aulas e foi na mão do Acácio Bernardes, né, que eu fui introduzida na política partidária. Caramba, jamais pensaria um negócio desse, cara. E pensava muito diferente do filho hoje, né? Olha só. Tá, e a questão da escola pública, onde que foi? Era lá na Glória? Qual que era o nome do colégio? Eu estudei, era o Colégio São José, que depois foi incorporado ao Celso Ramos. Mas que ficava ali na igreja mesmo. Sim, ali, né? Eu morava do lado do colégio, a rua Gersmil. Que agora tem um asilo, Lar Santana. Sim. Era antes do Lar Santana. Acabando o muro do Celso Ramos, era a minha casa do outro lado da rua. Entendi. Antes a gente morava na favelinha lá, nos fundos da Gersmil. Mas depois a gente acabou... A minha avó casou com um viúvo que deixou a gente construir uma casinha ali. Ali vocês não tiveram nenhum problema com aquela enchente de 90 da rua Belo Horizonte, né? Foi uma catástrofe que aconteceu ali. Não, aí a gente já não morava mais. Não morava mais. Mas eu lembro da minha avó contando que ela tinha uma casinha lá nos fundos da Gersmil. E a casa desbarrancou. Então, assim, os desastres ambientais em Blumenau, né, e a ocupação até de áreas... Principalmente da região sul, né? Já acontece. A minha avó, eu acho que na década de 40 para 50, ela tinha feito uma casinha e a casa caiu, ela ficou sem casa e teve que... Enfim, então aquela região sempre foi muito dramático morar, né? Porque muita coisa íngreme, é um problema. Sim, e aí também eu acho que tu queria fazer aquela conexão de quando teus avós vieram para Blumenau, que moraram embaixo da figueira, até porque eu vi o teu plano de governo e ali você você não defende a internação compulsória, né?
Como é que é isso pra ti que teve familiares? Até porque, mas assim, eu como cidadão, eu entendo também que, por exemplo, teus avós queriam trabalhar, eles não queriam ficar permanente nessa situação. Sim. A gente sabe que tem moradores de rua que precisam de uma ajuda. Tem moradores de rua que, infelizmente, estão realmente né, com vício de drogas e tu tens lá também numa das pautas essa questão das drogas, tanto não lícitas quanto lícitas, né? De prevenção mesmo, né? Então Sim. não é que tu defenda a Sim. drogadição, né? Sim. E... Porque a saúde mental é um problema em Blumenau hoje, tá? Sim. O aumento dos suicídios, o uso abusivo de drogas lícitas que são receitadas pelo médico mesmo, Mas a antidepressivo. própria questão do álcool também. O álcool, assim, o alcoolismo, ele é muito danoso para a sociedade. A violência doméstica sempre acontece com usuários de álcool, né? Então, para mim, eu entendo que combater né, as drogas lícitas e ilícitas são bem importantes. E na questão das pessoas que moram em situação de rua, a gente tem vários casos, né? Tem pessoas que realmente, por exemplo, os egressos do sistema prisional, que vão, né, cumprir uma pena. Já fiz várias vistorias pela OAB nos presídios. Assim, se tu entra ali com a tua alma um pouquinho boa, tu sai de lá querendo matar ou morrer, porque são tratados feitos animais. Enquanto que a lei de execução penal, André, fala o seguinte, que o objetivo... Tá, o cidadão, ele delinquiu, cometeu um crime, pequeno, médio, grande, ele cometeu um crime, ele tem que ser processado, condenado e cumprir a pena. E a pena não é para piorar ele, não é para transformar ele e brutalizar e animalizar ele, e sim para que ele fique segregado e que ele seja ressocializado para que ele volte a integrar a sociedade. E o que a gente vê hoje é o oposto. É um menino que é preso porque fez um furto, entrou lá, ficou né, lá dentro, sem estudo, sem qualificação, sem respeito mínimo. Quando sai, ele está lá especialista em crime, porque ele ficou lá dentro, ocioso. Então, a gente entende que nós temos os egressos do sistema prisional que tem que ser reorganizados e reeducados para voltar para a sociedade, para que não fique na rua. Nós temos as pessoas que ficam circulando de cidade em cidade, que chegam em Blumenau. O que vem fazer em Blumenau? Querem trabalhar, têm profissão, sabe? Ter essa central de triagem, monitoramento e orientação. Tem as pessoas que têm problemas de saúde mental, que tem uma grande parte. Eles têm problema de saúde mental, esquizofrenia ou qualquer coisa assim. A família não quer mais essa pessoa dentro de casa, joga. Eu acompanhei algumas abordagens sociais aqui em Blumenau, também pela OAB. Tem família, mas a família não quer mais ele, aí ele fica ali. E ele fica na rua e acaba tendo contato com aqueles, porque não são todos que estão na rua, que são usuários de crack, né? Mas acaba tendo contato e ele, por ter, né, problemas, né, acaba fazendo uso de crack também. E a gente tem um problema complexo que a gente tem que saber como tratar com humanidade. Eu já fiz vistorias também no abrigo municipal. Todos os moradores de rua poderiam não estar mais na rua. Tá? Nós temos equipamentos, nós temos equipes. Eu já conversei com assistente social, com abordagem social. São pessoas bacanas, mas alguma coisa nessa política está errada, André. Porque eles não querem ir para o abrigo, porque eles dizem que lá é horrível. É claro, quando a gente vai fazer uma vistoria, eles só mostram o lado bom, né? Mas tinha câmera no lugar onde as mulheres se trocavam, que eram abertas para quem estava lá fiscalizando. Isso tudo foi relatado por nós. Se o vendedor de paçoquinha foi lá para o abrigo, ele tem que jogar a paçoquinha fora, no outro dia ele não tem nem a paçoquinha. Os animais, às vezes, também... Às vezes eles dizem que são cuidados, às vezes não. Então, todo morador de rua tem um cachorro de estimação, eles não são pessoas ruins. Eu acho que, em algum momento, o sofrimento, a desumanização, a falta de suporte da família, às vezes a família é muito pobre, que também não recebe o apoio da prefeitura para dar conta, né, de um aluguel.
Eu convivo muito com as pessoas bem ferradas, sabe, André? É muito difícil. Muito difícil. Eu trabalhei de voluntário 4 anos numa assistência social, que não é ligada à prefeitura, Sim. né? Ela é à parte. E trabalhei 4 anos e exatamente na parte dos moradores de ruas. E fiz, inclusive, amizades. Hoje eu passo por alguns deles, assim, sei o nome, né? E como eles gostam quando tu chama pelo nome, porque é uma dignidade, né? Sim. O teu nome traduz essa dignidade. Mas eu percebi, aí eu falo isso com causa, que existe uma questão chamada disciplina. Muitos deles não têm essa disciplina de, tipo, trabalhar, de acordar cedo. Eles querem essa liberdade de estar na rua, né? De novo, eu não estou generalizando. Então, assim, quando eu também não tô falando do Ambulu como é que é lá, porque eu nunca fui, então não posso dizer se é maquiado só para quando visita ou se não é, né? Não é horrível, mas a forma que eles são tratados dentro do equipamento. Mas aí eu acho que vem uma questão de interpretação, do tipo assim, talvez para eles que gostam daquela liberdade, ter aquele horário, não, ó, agora tu vai comer às 8, e se tu chegar às 8h30, tu não vai ter mais. Aí ele chega às 8h31, pois é, eu passei fome porque eles não me deram comida, sabe? A gente sabe que eles também têm um chororozinho ali. Sim, claro. Isso é do humano, né? Sempre querer adaptar as agendas para o teu benefício próprio. Isso. Mas então a gente tem várias situações, né? Então, de imigrantes que chegam na cidade, de pessoas que são dependentes e elas têm que ser tratadas, né? Tem as pessoas que estão na rua porque não tem outro lugar para ficar, que também a gente pode resolver. E tem aqueles que têm a liberdade também de não querer estar em lugar nenhum e sim na rua. E aí a gente tem que dizer, tá, então, onde é que tu vai ficar? Tu não pode ficar eternamente na rua, né? É uma situação que, para mim, é muito delicada e que a gente tem que olhar com muita humanidade e ver, porque assim, tem recurso, tem equipe, tem as instituições. Rever, reorganizar e fazer a abordagem. Não estou dizendo que tudo que está sendo feito até agora é ruim. O número de moradores de rua aumentou, né? A gente está com... Era uns 100 e pouco, agora a gente está com 400 e pouco. Não é um número exagerado diante de uma cidade que tem 380 mil habitantes, uma cidade próspera, que muita gente é atraída para vir para cá, porque aqui tem festa, aqui tem cerveja, aqui tem mulher bonita. Tem trabalho também. E tem trabalho, mas aí a pessoa chega aqui e ela não está qualificada para o trabalho. Então, às vezes, basta a gente ter... esse banco de trabalho e ver, tu quer ser pedreiro, tu quer ser carpinteiro, e qualificar essa pessoa e ela consegue sair. Então, quem vem atrás de trabalho, quem vem atrás de educação, né? Reorganizar isso. Eu acho que dá para fazer um trabalho belíssimo, respeitoso e de recuperação das pessoas mesmo, né?